precisar dar raquetada no diabo, tá entendendo? Sinta-se à vontade, tá, meu irmão? Ah, glória a Deus. Alegria. Como é que nós dizemos ainda? Graça e paz, meus irmãos. Esposa Karine, pastora Karine que está ali, né? Que coisa feia, esqueci, lembrar do pastor, esquecer da esposa do pastor, né? Graça e paz, irmãos, então, né? Que alegria estar aqui novamente, depois de alguns anos, né? E, como disse o pastor Edmilson aqui, né? Ele fez uma baita propaganda de tudo que nós fizemos, mas o certo é que tudo começou aqui, né? Foi aqui alguns anos atrás, né? Que nós viemos para o encontro com Deus. Acho que viemos em 5 carros na primeira vez, né? Depois a gente seguiu vindo. Na verdade, eu recebi uma turma lá uma vez, né? Quase 2 horas da madrugada, chegou 20 pessoas aqui de Venâncio Aires, estavam numa conferência lá, e quando eu vi, bateram na minha porta lá, né? Então assim começou a nossa trajetória de estar juntamente com os irmãos. Aqui nós viemos de Xangri-Lá, muitas vezes nos encontros com Deus, aqui aprendemos sobre base missionária, né? E hoje estamos desenvolvendo, como disse o pastor, esse projeto ali em Xangri-Lá já há alguns anos. Começamos evangelizando no planeta Atlântida. Temos visto Deus salvar muitos jovens, e através do college também, Vidas para Cristo College, né? Agora, dia 5 de abril, né, Bruno? Está começando mais uma turma, né? Chegam novos alunos do México e de várias cidades que estão chegando. Só do México vem 2, né? Isso. E eu quero apresentar a galera que está comigo aí. Queria que vocês fizessem com a mão aí, todos vocês que vieram juntamente conosco, né? Estamos numa van ali, com alguns missionários, e nós amamos servir ao Senhor. O Rafa, que falou aqui antes, né, de Alagoas, né, ele veio para ser aluno, já fazem quase 4 anos que está ali conosco, né, casou com uma gaúcha aqui no Rio Grande do Sul, né, e filho do irmão Nico e da Josi. O irmão Nico é o nosso motora da van. Então tá bom, né, nós temos uns solteiros aí, né, que também estão orando para casar, né. Na base missionária acontece isso. Você chega ali solteiro, o Bruno, né, que hoje é o diretor ali que trabalha comigo no college, faz assim com a mão, Bruno, né, é casado com a Elô. Cadê a Elô? Eles não estão aqui, né? As meninas que dançaram aqui, aquela que estava com as asas bonitas ali, é a esposa do Rafa, né? A loirinha é a esposa do Rafa, e a morena é a esposa do Bruno, né? E casaram na base missionária, né? Chegaram ali, e o Bruno é do Equador, né? Veio, estudou, e ali já está conosco há mais de 4 anos também. Queridos, para mim, como eu disse, né, é uma alegria. E eu revivi algumas coisas aqui esse final de semana. Desde quinta-feira nós estávamos nas ruas aqui de Venâncio Aires, nas praças, como disse o Rafa, nos hospitais, né, em vários lugares que nós tivemos com as equipes trabalhando, servindo ao Senhor, levando o nome de Jesus. E nós tivemos ali na antiga congregação, né, da Batista da Paz, no sábado à noite. E ali eu lembrei de muitas coisas, e eu não podia deixar de falar isso, porque às vezes quando a gente vê um trabalho, né, se desenvolvendo, e alguns que chegam depois, às vezes não conhecem as raízes. E quando eu cheguei ali, Chico, meu amigo, eu lembrei de tantas coisas que a gente viveu naquele prédio pequenininho ali. Quantas vezes eu cheguei ali, né, e estava lotado de pessoas em 2 cultos, e ali Deus ativou algo poderoso em nós, que nós somos frutos lá em Xangri-Lá hoje, de algo que começou alguns anos atrás aqui em Venâncio Aires. Então nós não viemos aqui hoje inventar história, nós não viemos aqui querer ensinar vocês a fazer nada, nós viemos aqui somar com vocês, para que Deus venha fazer algo poderoso, ou seja, continuar fazendo algo poderoso em Venâncio Aires. Eu tenho certeza que o que Deus tem preparado para a sua igreja nesse tempo, nós viajamos por muitos lugares aí, a nossa base, na América Latina, né, e em tantos países que nós vamos. E no início desse ano, Deus colocou algo no meu coração sobre o interior do Rio Grande do Sul. O quanto o interior do Rio Grande do Sul precisa ser ministrado nesses dias. E não é porque não tem igreja, é porque nós precisamos de fato estarmos unidos para um propósito. Quanto mais a igreja de Cristo, ou seja, o corpo de Cristo, está unido no mesmo propósito, mais nós conseguimos chegar e dizer para as pessoas: o que nós vivemos é verdade. Deus nos gerou para algo poderoso.
Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus nos gerou para dar certo. Eu vou durante a ministração tentando envolver você um pouco, você entender o que eu quero falar essa noite. O pastor já apresentou a minha esposa aqui, né? Pastora Karina. E nós juntos com meu filho, o Felipe, quando vim aqui na época era um toquinho desse tamanho, hoje está lá casado, já trabalhando na obra de Deus também. Porque nós entendemos, e o tema da mensagem que eu vou ministrar essa noite é gerados para dar certo. Não tem nada que o diabo possa tramar que pode parar a tua família. Quando nós chegamos aqui esta noite, nós não viemos aqui para ver uma banda tocar, para ver alguém falar alguma coisa bonita, mas nós viemos aqui porque nós temos uma clareza. Eu tenho certeza que você entrou, você veio em busca talvez de uma resposta para os dias que você está vivendo. E se nós formos analisarmos tudo que nós estamos vivendo no Brasil hoje, em várias áreas, eu não vou entrar nessa questão aqui. Alguns momentos nós olhamos para dentro de nós, Romeu, e falamos: cara, será que vai dar? Parece que as coisas estão tão apertadas ultimamente, em todas as áreas da nossa vida, e a gente vê tantas coisas acontecendo no Brasil, no Rio Grande do Sul, e a gente olha muitas vezes e fala: cara, minha família está no meio disso tudo, mas eu vim aqui essa noite compartilhar algo com você. E a igreja de Cristo, ela não está na mão de um governo. A igreja de Cristo, ela não está na mão dos homens. A igreja de Cristo, ela está na mão do Todo-Poderoso. E Ele já deu uma palavra para nós: vocês são meus filhos amados. O Senhor nos escolheu para vivermos algo poderoso. E se você ainda não é pai, vou dizer para você: eu tenho um filho de sangue, um monte, né, que Deus nos deu ali, que estão sempre à nossa volta. Mas a coisa mais linda que tem é quando a gente começa a ver o nosso pico ruxo, pastor. Quando eu vi o Felipe chegando a fazer 15 anos de idade, e quando fez 16, daqui a pouco 17, ele falou: pai, olha só, estou gostando de uma menina. E olha só, pai, eu quero casar. Eu falei: meu Deus. E às vezes, em algum momento nosso, quando está só eu e a pastora no carro, ou quando nós chegamos na nossa casa, às vezes depois de um culto, a gente chega sozinho, só nós dois. Eu falo para ela: você já notou que passou tão rápido? Passou rápido demais. Parece que era ontem que o Felipe estava ao nosso lado e nós tendo: ó, cuida do Felipe, presta atenção nele. Enquanto o Felipe estava ainda pequeno, todas as vezes que eu olhava para ele, eu sabia: vai crescer, ele vai desenvolver uma família daqui a pouco mais. E as palavras que eu liberava sobre o Felipe era: meu filho, você vai dar certo. Independente de qualquer coisa, eu não sabia com quem ia namorar, com quem ia casar. Nós olhamos para os nossos filhos e nós sonhamos algumas coisas para eles. Mas a maior coisa que nós devemos nesses dias declarar sobre a nossa família é: você vai dar certo, em nome de Jesus, e nada pode nos parar. Eu quero ler um texto bíblico que está lá em Tiago, capítulo 1, e o versículo 16 em diante. Esse texto para mim é algo muito poderoso quando nós conseguimos compreender que nada pode nos parar, que existe sobre nós uma cobertura. Quando nós entendemos a nossa filiação no Senhor, eu sei que essa casa fala muito sobre a questão da graça e da nossa filiação no Senhor. Olha o que diz o texto: não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança. Diga: não há mudança, nem sombra de variação. No versículo 18 vai dizer assim: segundo a sua vontade, Ele nos gerou. Bata no peito assim, diga: Ele nos gerou
E olha o que o texto continua dizendo: pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Eu anotei algumas coisas aqui, e eu passei para o pastor essa mensagem, acredito que vai ser compartilhada nas células. Deus nos gerou para nos abençoar. Quando Ele nos gera, não tem dúvida alguma. Ou seja, o Pai me gerou para dar certo. E eu disse aqui, em uma relação de amor entre pai e filho, todo pai, ao ver o filho crescendo, ele vai dizer para todo mundo: meu filho um dia vai estudar, ele vai crescer, fazer uma faculdade, o meu filho vai ter uma empresa, ele vai casar, vai ter filhos. E todo pai que ama o seu filho, ele vai dizer: ei, o meu filho foi gerado para dar certo. Agora imagina, se nós como pai temos essa relação de amor, imagina Deus, o nosso Pai Celestial, Ele já decretou: meus filhos darão certo. Nada pode parar a tua casa, meu irmão, nada pode parar a tua família. Não, em nome de Jesus, eu vim lá de Xangri-Lá aqui declarar sobre esta casa que o novo tempo de Deus está chegando sobre a tua família, sobre a tua empresa, sobre os teus negócios. Deus te gerou para dar certo. 2026 é o ano da glória de Deus ser manifesto na tua casa. E quando nós entendemos isso, nada pode nos parar. Às vezes a gente fica tão acuado, com tantos medos, como foi no teatro que os meninos fizeram aqui. Às vezes colocam sobre nós tantos rótulos, dizendo que nós não vamos prosperar, que nós não vamos conseguir. E se nós ficássemos presos o que as pessoas estão dizendo, ou a forma que as pessoas olham para nós não faríamos nada. Eu lembro que quando eu iniciei o trabalho lá em Xangri-Lá, nós já vamos para 12 anos, eu e a pastora Karina pastoreando a igreja. Quando nós nos conhecemos, eu não era o pastor. Eu vim aqui como obreiro da casa, líder de jovens. E eu me lembro que quando eu assumi a igreja, muitos diziam: ei, agora vai virar uma loucura isso aí. E ainda chegou uns doidos de Venâncio lá, e daí fizemos mais umas loucuras na cidade. Josequiel vai transformar isso aí numa boate. Nós éramos uma Assembleia de Deus, e de repente nós botamos luzes, e começou um movimento a acontecer em Xangri-Lá. E de repente nós nos armamos e dissemos: a gente vai evangelizar no planeta Atlântida. Falaram: vocês vão trazer o mundo para dentro da igreja, vão misturar os jovens no meio do mundo. Mas nós tínhamos uma visão, uma palavra de Deus sobre a nossa vida. Nós sabíamos que Deus tinha nos chamado para num cantinho de Xangri-Lá, no meio das boates. Ninguém parava naquele canto ali, tentaram fazer de tudo ali. E nós estamos lá hoje, numa estrutura de 18 por 40, construída. Mais de 40 missionários morando no projeto, ganhando famílias para Jesus. Já se passaram agora no mês de novembro, ou seja, no mês de agosto, vai fazer 12 anos que eu estou pastoreando aquele lugar, debaixo de uma palavra de Deus. Deus me disse que eu daria certo. Embora as palavras das pessoas, talvez familiares, amigos, eu não sei quem tem falado sobre a tua vida, mas eu vim aqui dizer algo para você essa noite. Elimina tudo isso. Tira todas as palavras negativas que lançaram sobre você. Talvez você ouviu de tio, de tia, de familiares. Talvez você carrega anos palavras negativas. Quantas pessoas que a gente vai conversar, às vezes dizem para nós nas ruas: é que a minha mãe dizia que eu não ia dar certo, a minha mãe dizia que eu não ia ser ninguém. Eu vim aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus, dizer para você que Deus tem um novo tempo preparado para a sua história. Algo novo está para começar, e Deus quer começar essa noite. Deus quer mover as águas sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu vou te dar um conselho: quando você chegar em casa hoje, abre a porta da tua casa e diz: a partir de hoje, reina sobre este lugar o poder do Espírito Santo de Deus. Jesus, entra aqui, faz morada, e comece um novo tempo a partir de hoje. Bata no peito e diga assim: a partir de hoje. Diga comigo: a partir de hoje, nada
pode parar a minha família, porque Deus já disse. Diga, porque Deus já disse que eu nasci para dar certo. Você pode aplaudir Jesus? Sim, gerados para dar certo. O texto está querendo dizer que eu e você, meus irmãos, independente dos problemas, nós somos gerados para dar certo. E lá no versículo 18, quando vai falar que nós somos primícia, eu consegui entender uma coisa poderosa demais. Nós somos prioridade de Deus. Vire para a pessoa que está ao seu lado, me ajuda a pregar, diga assim: ei, meu irmão. Diga para a pessoa que está ao seu lado: ei, meu irmão, você é prioridade de Deus. Quando eu consegui entender isso, meu Deus, isso aqui dá uma loucura na nossa cabeça. Porque Deus tem tantas coisas para cuidar, Deus tem tantas coisas para fazer, e Ele se importa comigo. Eu sou prioridade dEle. Então, meu irmão, quando alguém está falando alguma coisa de mim, do meu ministério, da minha casa, se eu dependesse das opiniões das pessoas, Chico, eu não estava mais aqui. Se eu dependesse do que as pessoas dizem sobre aquilo que penso, aquilo que faço e a forma que ando, eu não estava mais aqui, eu já tinha parado há muito tempo. Eu não tinha base missionária, não tinha as responsabilidades que tem. Mas todas as vezes que as pessoas tentam colocar sobre mim um rótulo, eu lembro que eu sou prioridade de Deus. Ele me escolheu. A ministração, ou seja, Tiago, capítulo 1, versículo 16 até o 18, destaca a bondade imutável de Deus contra o engano da tentação, afirmando, ou seja, que Ele é o doador exclusivo de tudo que é bom em minha vida. Deus já disponibilizou tudo que é bom sobre mim. Todas as vezes que nós vimos, por que as pessoas hoje têm que ir para psicólogo? É bom, não estou dizendo que é ruim. Eu não sou contra os profissionais, contra os terapeutas, não. Mas existe algo muito poderoso que está sobre tudo isso, que é a graça de Deus derramada sobre nós, que não tem nada que possa tirar. Ou seja, Deus, Ele é o doador exclusivo de tudo que é bom sobre a minha vida. Tiago exorta a não se enganar. Ou seja, o texto está dizendo, reconhecendo, que o Pai das luzes gera a vida através da palavra da verdade, tornando os crentes primícias da sua criação. Lá no versículo 16 tem um ponto que vai dizer: não vos enganeis. Tiago alerta contra a falsa ideia de que Deus nos tenta. Ou seja, a tentação vem dos desejos humanos, enquanto Deus apenas prova a fé para o amadurecimento, nunca para a queda. E eu anotei algo importante aqui: o Pai te prova e te aprova, e Ele dá a prova, mas também dá a cola. Essa noite está nos dando uma cola aqui. Você tem prova, meu irmão, mas Ele é o Todo-Poderoso sobre nossa vida. Não tem nada que possa nos parar, nada. Eu vim dessa noite motivado a dizer para você, a compartilhar o meu coração com você. Você acha que pastor não tem prova? Não tem dificuldade? Ainda mais uma casa que nem a nossa, que abre praticamente 24 horas, 24/7, né? Nós somos igreja 24/7, está sempre aberto, sempre atendendo alguém. Bateu lá, hoje de manhã eu estava olhando nas câmeras, de repente ia chegando um homem, eu perguntei quem é? Para um dos meninos que estava lá: pastor, é um morador de situação de rua que chegou para almoçar. Então você imagina, irmão, tem que servir a comidinha, café da manhã, almoço, café da tarde, janta. E nunca ninguém me vê no púlpito dizendo: irmãos, por favor, ajude, por favor, faça alguma coisa. Não, aquele que chamou, eu sempre digo que a obra de Deus, a obra que Deus aponta, Ele paga a conta. Então é necessário nós caminharmos em cima de uma palavra. Deus me gerou para dar certo e ponto final. Eu continuo firme na palavra. Então, você acha, às vezes as pessoas vejam nós pregando aqui em cima, falam: para vocês é fácil, né? Às vezes a gente está aqui em cima pregando para os outros, e a primeira mensagem veio para nós. Todos os dias eu tenho que olhar para essa palavra, ter clareza, certeza, nada pode me parar. A gente acorda pela manhã e fala: a gente tem uma semana cheia.
Hoje eu falava com os irmãos, está acontecendo o culto neste momento lá. E eu dizia para os irmãos agora, a semana vai ser uma semana de bênção. E a gente tem um monte de desafio. Uma igreja, uma estrutura, ela tem desafios. É por isso que essa palavra, antes de eu pregar para você, eu já vivi ela. Eu caminho em cima dessa palavra. Todos os dias eu tenho clareza, o Senhor me gerou para dar certo. Independente de qualquer coisa que aconteça no Brasil, independente das guerras que estão acontecendo, independente de qualquer coisa, o Senhor disse que eu daria certo. E um dia, meu irmão, tudo aqui embaixo vai acabar. E nós que somos filhos, gerados para dar certo, temos a maior certeza da vida: nos encontraremos para sempre com o Senhor. É a única certeza que nós temos. Talvez aqui embaixo você não tenha um carro novo. Talvez aqui embaixo você não consiga a casa que você quer. Mas existe um lugar preparado para os filhos. Deus já preparou um lugar maravilhoso para mim e para você. No versículo 17 eu anotei também que a natureza de Deus, Pai das luzes, né? Deus é a fonte de toda boa dádiva e todo dom perfeito. Ou seja, diferente das luzes da terra que criam sombras, em Deus não há variação ou mudança. Ele é consistentemente santo e amoroso. Ele nos ama incondicionalmente. Talvez você tropeçou essa semana, talvez você errou. Por quanto tempo nós ouvimos dentro das igrejas uma palavra de condenação? E se você errou essa semana, você está perdido. Deus vai te castigar. Não, meu irmão, eu vim aqui dizer para você essa noite que independente dos seus erros, das suas dificuldades, Deus, Ele tem algo preparado para você. O Pai das luzes, aquele que nos amou primeiro. Ninguém pode apagar o teu brilho. A hora que Deus resolver te iluminar, meu irmão, não terá sombra nem variação. Todos verão a luz de Deus sobre você. Quantos tem sonhos aqui? Levanta a mão se eu quero ver. Quem tem sonho de Deus aqui? E quantos sonhos, talvez, até o dia de hoje, você olhou e parece tão distante. Mas eu quero dizer algo para você essa noite tão poderoso. A hora que Deus resolver te iluminar, ninguém consegue apagar o brilho sobre você. E olha o que eu vou falar para você. Esse brilho que eu estou falando não tem a ver com poder aquisitivo. Eu escutava essa semana uma história, eu não vou contar ela porque ela é longa, de um pregador. Eu mostrei para alguns dos meninos. Ele disse que ele chegava, um pregador famoso aí, pastor. E ele disse que ele chegou em determinada cidade. E um dia alguém disse para ele na igreja: olha, tem um irmão aí chamado Hermano, que esse camarada, toda vez que ele chega no culto domingo, ele meio dá uma bagunçada no culto, porque ele dá glória a Deus, ele dá aleluia muito alto. Talvez alguém já ouviu essa história. Ele dá glória a Deus, ele dá aleluia muito alto. E os obreiros falaram para esse pastor que assumia aquela igreja: olha, o senhor consegue dar uma barrada nele, porque nem no culto de ensino ele fica quieto. E o pastor resolveu ir visitar esse irmão. Aí chegou lá, quando ele chegou era num bairro muito humilde, muito simples. Chegou e tinha umas quebradas e foi entrando. E ele disse que quando ele chegou na casa do irmão, ele falou: meu Deus, como é que ele ainda consegue? E ele disse que quando ele bateu no portão, o irmão gritou de lá: glória a Deus, pastor, Deus me disse que o senhor viria na minha casa. Eu vou resumir a história. Ele disse que quando ele chegou na casa do irmão, o chão era de terra. Ele disse que quando ele pediu para entrar, mal cabia ele e o irmão dentro da casinha. Ele disse que o irmão falou para ele assim: você vai entrar aqui, pastor, mas dentro da minha casa tem doutrina. Antes de nós começar qualquer conversa, o pastor foi lá para exortar ele, Chico, para dizer para ele: olha só, no culto domingo você fica quietinho. Você chega lá e você não faz bagunça. Os obreiros estão reclamando, os obreiros mais tradicionais, eles estão reclamando de você, que você... E o pastor foi para isso. Mas quando o pastor chega, o irmão falou para ele: olha, na minha casa tem doutrina. Antes de qualquer coisa que o senhor me falar, vamos orar. E o pastor disse que eles começaram a orar. E o céu se abriu sobre aquela casa. O que você quer dizer com isso, pastor? Que não importa a casa que você mora, não importa o dinheiro que você tem no banco,
Não importa a função que você desenvolve aqui na cidade. Sabe o que importa na vida de um homem? É ser cheio do Espírito Santo de Deus. E Deus tem isso disponível para mim e para você essa noite. O Senhor tem isso disponível para nós aqui essa noite. O Senhor tem isso disponível para nós essa noite. Vou fazer agora em abril 43 anos de idade. E eu sou das raízes, viu? Eu nasci dentro de uma escola bíblica dominical. Eu não conheço o mundo aí fora. Isso é o meu maior testemunho. Quando me perguntam, pastor, tu é ex alguma coisa? Eu não sou ex nada. Nasci num berço cristão e louvo a Deus. Talvez eu já fui um desviado dentro da igreja, eu falo. Mas eu nunca saí dela. Porque eu tenho uma clareza dentro de mim. O Senhor me amou. Aqui está minha mãe nessa noite, né? Eu tenho uma irmã, a minha única irmã de sangue mora aqui em Venâncio Aires, né? Meus sobrinhos estão aí, meu cunhado. A paixão que foi colocada dentro do meu coração pela obra do Senhor não tem a ver com nada além de uma promessa que o Senhor colocou dentro de mim. Fui gerado para dar certo. Eu lembro dos meus avós. O meu avô não sabia ler nem escrever, mas quando meu avô começava a orar, eu escutava ele orar por todos os netos, por todos os filhos. E ele sempre dizia: minha casa, minha família nasceu para dar certo. E quando nós entendemos isso, meu irmão, é algo poderoso de Deus. O novo nascimento, lá no versículo 18, vai falar sobre o novo nascimento pela verdade. Deus, por sua própria vontade, nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, isso enfatiza que a salvação é um dom da graça e não resultado de mérito humano. Não tem a ver com os estudos que você tem. É muito bom, eu te incentivo, faça uma faculdade, se prepare para a vida, aprenda coisas boas. É importante demais. Mas a salvação não tem a ver com isso. Ou seja, é um dom da graça, não é resultado de mérito humano. O maior interesse de Deus não é te dar carro e casa, mas o maior interesse de Deus é salvar a tua alma, salvar a tua família, salvar a tua casa, para que um dia nós nos encontramos para sempre com o Senhor na glória. No versículo 18, nós vamos ver também que ele está dizendo sobre primícias da criação. Ou seja, os crentes, nós filhos, somos chamados de primícias, ou os primeiros frutos, o que implica em uma vida dedicada e santificada, vivendo de forma diferente do mundo. Deus nos separou para algo diferente. Deus nos separou para algo diferente. Eu não estou falando aqui que você não pode isso, você não pode aquilo, porque nós não colocamos limite nas coisas. Mas a palavra de Deus nos leva para vivermos uma verdade do Evangelho. É um tempo que Deus quer revestir a sua igreja de autoridade. E só pode ter autoridade quem acredita naquilo que fomos chamados para fazer. Sabe por que nós vamos para as ruas? Sabe por que nós conseguimos chegar nas ruas, nos hospitais, nos lugares? Porque nós temos clareza do que fomos chamados para fazer. O Senhor nos gerou para dar certo. E o que eu aprendi, e o que eu tenho dentro de mim, eu quero compartilhar com outros, para que outros vivam dentro das suas casas. Eu costumo dizer nas minhas ministrações que aquilo que eu posso apresentar não tem a ver com os meus estudos, nem com a teologia que tenho. O que eu carrego de mais importante, eu sempre falo nos cultos de homens isso, pastor. Algo primordial na vida de um homem, quando você vai fazer uma apresentação, é você ter clareza que você é bom marido e bom pai. Você, homem, que está aqui me ouvindo essa noite, você foi gerado para dar certo. Aquilo que nós podemos olhar para dentro de nós, todos os dias, quando eu vou tentar me avaliar, pastor, que a gente não consegue se autoavaliar, né? Mas eu sempre analiso como a minha esposa está me vendo, como meu filho está me vendo. Será que eu fui um bom pai? Esses dias eu dizia para minha esposa: passou tão rápido o Felipe dentro de casa conosco. Será que eu fui um bom pai? Será que eu consegui passar para ele, transmitir para ele o que é amar a Jesus? Essa é a maior graça que um homem carrega, é você ser bom marido e bom pai. Que a tua esposa, imagina, eu estou pregando aqui em cima, e se a minha esposa estiver reprovando ali o que eu estou falando, acabou, meu irmão, não tem graça, não tem unção nenhuma.
E muitas vezes nós vimos pessoas assim, porque não entenderam ainda a filiação no Senhor. Quando nós entendemos que somos filhos amados, nós desenvolvemos isso dentro das nossas casas. Por isso que nós sempre vamos falar que a maior igreja, tudo começa dentro de casa. Tudo começa dentro de casa. E se você não levar isso para dentro da sua casa, entendendo que você é prioridade de Deus, que a sua família, que a sua casa, tudo, o Senhor está derramando sobre a sua casa, a sua família, a graça. Você talvez não entendeu o Evangelho ainda. Tantas pessoas na religião vão tentar encontrar uma solução. Em resumo, meu irmão, eu vou encerrando por aqui. O texto chama a olhar para Deus em meio às provações, confiando que Ele é bom o tempo todo e é o autor do nosso nascimento, do novo nascimento. Ele é o autor do novo nascimento. Não se pode nascer de novo se você não entender a graça de Deus. E esta noite, depois dessa palavra que eu estou trazendo para você, eu quero que você saia daqui com uma certeza: nada pode te parar. Nada pode parar a tua família. Amanhã você vai chegar no teu trabalho com o pé direito, né? Você vai entrar na sua casa, no seu trabalho, e você vai dizer: a partir de hoje eu vou começar a fazer novos planos, novos projetos, porque Deus me disse que eu fui gerado para dar certo. Quantas vezes pessoas param no meio do caminho? O que nós mais vimos é pessoas que começam algo e não terminam. Começam e não terminam, pastor. Quantas pessoas começam, é na igreja, é no trabalho, é numa empresa, elas começam projetos, elas começam a escrever algumas coisas, dizer: a partir de hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas no final não fazem nada, é porque não entenderam ainda que precisam estar debaixo da graça de Deus. Estar num culto no domingo à noite não é buscar alguma coisa numa placa, numa denominação, mas é ter a certeza: eu preciso desse Jesus, eu quero levar para dentro de casa esse Senhor, Ele é o Senhor da minha vida. Quando nós entendemos isso, nós vamos muito além de uma religião. E como eu disse, né, o pastor Edmilson tem muito mais experiência que eu, mas eu estou já há 43 anos. E o que eu mais me alegro é porque hoje eu, sentado ali, eu me alegrava olhando o Ministério de Louvor cantar aqui, e eu comecei a chorar na presença de Deus. E eu lembrei de algumas coisas que o meu avô dizia para mim: não importa a situação. Eu sabia que eu ia pregar, e algo começou a mexer dentro do meu coração. Quantas vezes eu vi o meu avô acamado, doente às vezes, mas nós chegávamos lá na casa dele, morava assim ao lado da minha casa, e ele dizia: a minha alegria está no Senhor. Quando a gente tem certeza para onde vai, meu irmão, quando nós temos clareza, que nós não viemos no domingo de noite para tentar ganhar um carro novo, não, todos aqui trabalham, todos aqui têm a sua vida, nós viemos aqui adorar aquele que é na nossa vida, aquele que é o maior, aquele que nos gerou para dar certo, aquele que já decretou sobre a tua casa. Entenda uma coisa: mesmo que o diabo, qualquer ser, tente parar a sua vida, existe um decreto maior que qualquer homem, maior que qualquer palavra, e esse é o decreto do Pai das luzes, sem sombra de variação. Nós fomos gerados para dar certo. Esse é o decreto de Deus, e isso é que importa para nós. Eu queria que você se colocasse de pé comigo. Essa é uma noite que nós vamos sair daqui com essa certeza: nada pode nos parar. Nada pode parar os planos de Deus na tua vida. Depois dessa palavra, saiba: o diabo não tem poder para nos parar, porque fomos gerados para sermos abençoados pelo Senhor. Eu não sei se fazem apelo aqui, pastor. Eu quero convidar os missionários a passar aqui na frente. Posso, pastor? Todos os nossos missionários, por favor. Felipe, vem junto aqui, me ajuda aqui. Eu queria convidar os missionários: isso, fiquem aqui assim, pode fazer a volta, do jeito que está o palco aqui, acompanha o palco. Eu queria orar por você essa noite. Talvez você chegou aqui, eu sei que essa igreja é muito ensinada na palavra.
eu confesso que eu prego aqui meio assim, meio me tremendo, tá? Pastor Edmilson é o nosso professor, né? Mas na minha simplicidade, eu não sei inventar muita história, eu não vou ficar aqui enchendo linguiça. Mas dentro daquilo que o Senhor deu para mim compartilhar com vocês aqui essa noite, eu queria orar por algumas pessoas que talvez querem recomeçar algo. Escuta o que eu vou falar, pastor, por favor. Para mim estar aqui, Cristiano, meu amigo, está sendo um recomeço hoje. Porque na vida ministerial da gente, a gente passa por muitas fases. E não pensa você que a gente não tem desistência. E como eu disse, se não fosse aquilo que Deus decretou sobre a minha vida, talvez eu não estaria aqui hoje para contar a história. Mas o Senhor liberou sobre mim uma palavra. E eu queria compartilhar com você esta palavra essa noite. Talvez você tenha sonhos, projetos. Talvez esse é um ano que você, quando iniciou janeiro, nós já estamos em março, né? E daqui a pouco vai se encerrar o mês de março, nós já estamos em abril. E assim vai, quando nós menos esperar, nós estaremos na virada do ano de 2026 para 2027. E esse é um ano que tem muitas coisas decisivas no Brasil. A igreja precisa estar atenta a muitas coisas. É um ano de Copa do Mundo, nós queremos que o Brasil seja campeão do mundo. É um ano de muitas coisas. Mas é um ano que eu tenho certeza do que eu estou falando aqui, que é o ano que Deus quer virar uma chave na sua igreja. É um ano que filhos possam destravar a sua vida dizendo: ei, nada pode me parar, nada pode me parar. O Senhor já disse que eu daria certo. E esse ano de 2026 aconteça o que acontecer no Brasil, a minha casa, a minha família estará sobre a rocha que é Cristo Jesus. Eu queria convidar você que quer viver algo sobrenatural. Esses meninos aqui vivem dentro de uma base missionária. Eles acordam orando e dormem orando. Eu tenho certeza que eles têm algo na simplicidade deles para compartilhar com você. Se você acredita em tudo aquilo que eu falei essa noite aqui, em poucas palavras, eu queria convidar você que quer viver algo sobrenatural a sair do teu lugar e vir aqui na frente. Eu não sou pregador itinerante, então não vou ficar insistindo. Eu não vim aqui, eu tenho uma igreja lá em Xangri-Lá que eu ministro todos os domingos. Eu vim aqui compartilhar com você um pouquinho daquilo que o céu tem nos dado nesses dias. E para mim a simplicidade do evangelho não tem nada melhor. E é isso que tem movido uma geração nesses dias. Queria que os missionários, por favor, homem orasse por homem e mulheres por mulheres. Liberem palavras sobre esse povo. Tua presença. Quem sou eu sem Sim, Jesus. Amor, Senhor. Sim, Jesus, nós cremos no sobrenatural de Deus nesses dias. Sim, Senhor, um avivamento sobre Venâncio Aires. Assim como aquele dia que chegamos na quinta-feira à noite e oramos em praça pública declarando um novo tempo sobre Venâncio Aires. Derruba o gigante desse município e levanta homens que amem a tua palavra. Nós oramos pelas autoridades desse município. Levanta homens tementes ao teu nome neste lugar. Homens que amem a tua palavra. Começa algo novo em Venâncio Aires. Sim, Senhor, um avivamento sobrenatural pelo poder da tua palavra. Aqui está nesta noite homens e mulheres que querem escrever uma nova história através da tua palavra. Senhor, nós abençoamos esses homens, essas mulheres, pais, mães, tios, avós, filhos, empresários que estão aqui na frente, homens de negócio dessa cidade, que a economia de Venâncio Aires
venha dar certo em nome de Jesus. Sim, Senhor, nós oramos pelo estado do Rio Grande do Sul, pela nação brasileira. Faz algo novo em nosso país este ano. Sim, Senhor, derruba o gigante da nação brasileira, em nome de Jesus. Aqui estão homens e mulheres que estão debaixo do teu decreto, Pai das luzes. Sim, sobre o teu decreto, Pai das luzes, nós fomos gerados para dar certo. Aviva a tua obra neste lugar. Dê sabedoria aos pastores dessa casa para algo novo nesses dias. Algo nas casas, nos bairros, nas escolas, em nome de Jesus. Nós declaramos essa noite, em nome de Jesus, liberamos uma palavra sobre a vida deste homem, decretamos a falência dos demônios contra a vida dele, contra a família dele, um tempo de cura, um tempo de sanidade. Sim, que a tua saúde, Senhor, venha estar sobre ele. Declaramos um tempo de portas abertas. Sim, Senhor, sim. Sim, Senhor. Levanta homens comprometidos com a tua palavra. Levanta homens e mulheres apaixonados pela tua palavra, que amem a palavra da verdade. Nós declaramos cura sobre este povo, libertação nesses dias. Que o próximo encontro no mês de abril seja um tempo de cura e avivamento, para que essa cidade volte a crescer, em nome de Jesus. Eu oro sobre esse ministério de louvor, Senhor. Sim, Senhor, declaro sobre eles um tempo novo. Sim, Senhor, declaro sobre este altar, sobre os ministros de louvor desta casa, um tempo novo, um tempo de avivamento, um tempo de busca pela tua palavra. Sim, Senhor, aviva a tua obra neste lugar. Tua presença é o que me basta. A tua presença é o que nos basta, Senhor. A tua presença. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor, a tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Pastor Edmilson, meu amigo, eu sei que o Senhor já viveu tantas coisas neste lugar. Eu queria que o Senhor pegasse a mão da pastora Marta aí. Eu sei que hoje é um dia especial para o Senhor, para esta casa. Essa noite, debaixo dessa graça que o Senhor derrama sobre nós aqui, eu sei que o Senhor já viveu tantas coisas. Quando eu sento para conversar com o Senhor, eu aprendi com o pastor Thelmo Martinello, quando a gente senta com homens experientes assim, a gente fica quieto. A gente só ouve para aprender. Mas debaixo da graça de Deus aqui essa noite, eu quero dizer, perante esta casa ainda tem lenha para queimar, meu amigo. Ainda tem lenha para queimar. O Senhor renova as tuas forças nesse dia, e o Senhor te presenteia nesse dia com uma visão ampla e nova para a expansão do reino de Deus sobre este lugar.
Bruno, ora pelo pastor ali, Bruno, me ajuda ali. Eu queria que a igreja estendesse a mão para cá. Grava essa palavra, meu amigo. Ainda tem lenha para queimar. Pastora Marta, ainda tem lenha para queimar. Aqui é minha esposa. Cadê a pastora Karina? Vem aqui, pastora, ora pela pastora Marta, por favor. O pastor deve estar orando por alguém. Vem, Suzy, vem tu, Suzy, por favor. Queria que você estendesse a mão para cá. Hoje o pastor está de aniversário hoje. E eu não faço isso aqui por emoção. Mas o Senhor fez vivo ao meu coração. Diga para ele que ainda tem lenha para queimar. Muitos já tombaram, pastor Edmilson. Muitos já perderam a vida no meio da pandemia, em outros lugares. E o Senhor está dizendo: eu guardei a saúde, eu guardei a vida, eu guardei a família. Ainda tem lenha para queimar. A visão está sendo expandida para uma expansão sobre o Vale do Taquari. Esse é o tempo de uma expansão gigantesca do Espírito Santo de Deus. Sim, Senhor. Nossos olhos verão a expansão da tua obra sobre o Vale do Taquari nesses dias. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus. Aplauda Ele forte, porque a Ele a honra, a glória e todo louvor esta noite. Deus abençoe a igreja de Venâncio Aires. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Aleluias. Deus não abre mão de mim, não. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluias, aleluias. Mas, meus amados, glória a Deus por esta palavra, no qual nós vamos levar durante esta semana aí sobre toda a nossa casa, família, nosso trabalho, aonde o Senhor nos levar. Em nome de Jesus, que nós venhamos a colocar essa palavra em prática sobre a nossa vida. Há um ministério aí, né? Vidas para Cristo. Glória a Deus aí pela vida de vocês e pela oportunidade de ter vocês aí durante esses dias aí aqui conosco. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês e levando vocês ainda mais longe, em nome de Jesus. E, meus amados, pastor Edmilson, não foge não, pastor. Aleluias. Nós vamos encerrar não, né? Vamos continuar. Apenas vamos deixar de estar presente aqui nesse prédio, né? Juntos, reunidos como igreja. Vamos estar juntos aí nas nossas casas durante a semana. Mas a celebração aqui nesta noite, tá? Nós vamos continuar ela indo para o finalzinho ali com uns parabéns abençoados sobre a vida do nosso pastor. Glória a Deus, 61 anos de muita saúde, vida, força de Deus e muita lenha para queimar, assim como foi declarado. Vamos cantar, igreja? Vamos cantar os parabéns? Parabéns, aleluias, a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus te abençoe, é a nossa oração. Que te dê sua graça e sua proteção. Viva o pastor! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aleluias, 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 aleluias.
Glória a Deus, glória a Deus. Aleluias. Amém, igreja? Glória a Deus. Façam, tá? Façam da semana do pastor, tá, meus amados? Só estender o convite aqui, tá, pastor? Mas se você quiser, durante a semana, vir aqui tomar um café com ele, comer um bolo, uma torta, venha, meus amados. Faça da semana dele uma quermesse em nome de Jesus. Vem, meus amados, tenha uma semana aí abençoada sobre a sua vida. É isso aí, pessoal. Se você quer saber tudo que está rolando aqui, dá o seu like aí, ó, e se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que acontece aqui com essa família. É isso aí.